Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos para mais um estudo do nosso Clube do Tarô. Hoje nós teremos a oportunidade de estudar o Arcano da Força em, se eu não me engano, 7 decks diferentes. Então eu espero que seja um estudo muito edificante para todos nós. Então, primeiro passo a palavra ao nosso irmão Matheus Antônio para suas considerações iniciais. Olha, eu tenho considerações iniciais. Mas enfim, boa noite, meu querido Francisco. Boa noite a todos aqui que estão presentes. E mais uma vez, é uma honra em ter todo mundo aqui para o nosso oitavo estudo, onde a gente vai estudar o Arcano da Força. Ele é bem simples, porém, o ensinamento que ele tem é muito valoroso e às vezes é bem mal compreendido. Coisa que a gente percebe pelos nossos estudos, pela nossa vivência com o tarô e pelas nossas andanças, seja pela internet ou na vida. Então, eu espero que a gente possa esclarecer para vocês o máximo possível do nosso conhecimento e que isso realmente ajude vocês a interpretar esse arcano e levar esse conhecimento para a vida de vocês. Querida Lorena, suas considerações? Noite a todos. É, você falou, né? Só um nosso conhecimento para tanto quanto uma pessoa que jogue, sei lá. A gente quer passar um pouquinho de conhecimento para vocês e tá ensinar tudo que a gente já aprendeu com esse arcano, a força do prático e do mundo virtual. A vida é bem importante. Boa noite a todos. Então, passemos agora ao início dos nossos trabalhos. Eu vou espelhar aqui os arcanos para vocês e eu vou começar fazendo a explicação pelo arcano da força de Rider-Waite, que é um que é o basilar, é o que tem mais conhecimento na internet sobre ele e é um ótimo tarô para quem está iniciando, que eu imagino que é o que vocês que estão aqui assistindo o canal estão interessados. Então, bora lá. Como sempre, eu conto a historinha da numerologia até o número da carta estudada na noite, e depois eu passo da parte de cima para baixo, explicando cada um dos elementos que possuem a carta. Bem, eu já expliquei nas outras semanas o que o 1 representa. O 1 é o início de algo, é o início da vida, é aquele momento onde o fluido cósmico universal se une e começa alguma coisa. O 2 é o momento que a gente percebe que o mundo é dual, que toda coisa tem um oposto. A luz tem a treva, o positivo, o negativo, o masculino, o feminino e por aí vai. O 3 é o momento onde as pessoas percebem que através da união perfeita do masculino, do feminino, do positivo, do negativo, se encontra um meio termo gerando uma terceira coisa, no caso um casal gerando um filho. Então o 3 representa isso, a criação, por isso a imperatriz. O 4 representa a estruturação, os pilares, por isso o imperador. Então, o 3 é a criação e o 4 é aquele momento que essa criação ficou consolidada. O 5 já representa um número de conflito. É o momento onde essa estruturação do número 4 mostrou que ela é precária em relação à passagem do tempo, às mudanças que acontecem na vida. Então, o 5 é meio que um conflito, e por isso que tem lá a carta do Hierofante, representando a necessidade que temos de nos unir ao espiritual e à nossa essência para poder encontrar essas respostas. Já o 6 é o perfeito equilíbrio entre o masculino e o feminino, entre o triângulo para cima e o para baixo, formando um hexagrama e por aí vai. Então, o 6 representa o perfeito equilíbrio entre essas duas polaridades. Por isso, a carta dos enamorados, onde a gente estudou sobre a ânima, o ânimos e as duas polaridades e como elas são importantes para o desenvolvimento. Aí, semana passada, tivemos a oportunidade de estudar o 7, que representa a perfeição, a lapidação. É aquele momento onde nós, aqui no plano físico, nos encontramos com a nossa verdadeira essência, com quem nós realmente somos, através do arcano do carro. E hoje nós estudamos o arcano número 8, que representa o equilíbrio da estruturação no plano físico e no plano etérico. É o quaternário inferior do plano físico, as 4 dimensões, os 4 elementos, e agora nós estamos começando a lapidar e entender a verdadeira conexão com o nosso espírito, formando o quaternário superior do plano espiritual, no caso, o entendimento e o aprofundamento do lado etérico da vida. E nós vamos aprender isso com a nossa querida Carta da Força.
Então, primeiro eu vou explicar aqui quem é essa mulher. Essa mulher é a nossa querida Sofia. A Sofia é a deusa da sabedoria para os antigos. Ela era a deusa que deu nome aos antigos filósofos pré-socráticos, os sofistas. Eles eram homens de grande retórica, de grande conhecimento, que sempre filosofavam através dessa interação, de questionamentos e de sempre levar as pessoas a refletirem além do que elas conseguiam enxergar. Então, por que a Sofia está nessa carta? Como eu falei, a Sofia representa essa sabedoria divina que deve habitar, que deve existir dentro de cada um de nós. Se vocês observarem, em cima da cabeça da Sofia tem esse símbolo aqui, que é conhecido como um símbolo do infinito, mas o nome correto desse símbolo é Lemniscata. A Lemniscata é um símbolo que representa também o infinito, mas ele é um símbolo da geometria que representa também os ciclos. Eu vou mostrar aqui outra imagem para vocês entenderem melhor. Essa imagem ajuda a gente a entender muito mais profundamente o que seria essa lemniscata. Se vocês observarem, esse cachorro, ele está meio que caçando, correndo atrás desse coelho. E ele está num ciclo infinito de correr atrás. O tempo inteiro nós, na vida, estamos nesse ciclo infinito. Só que no nosso caso, é um ciclo infinito de lapidação do nosso eu, da nossa essência, do nosso lado mental, do nosso lado espiritual. E nós sempre estamos correndo atrás de algum objetivo, tanto a evolução quanto o autocontrole ou algo do tipo. E essa imagem aqui também me enche também de prazer devido a esse caçador aqui, meio que fazendo escolhas. O tempo inteiro que nós estamos fazendo escolhas, nós estamos ou repetindo ciclos, ou então adentrando em novos ciclos mais evoluídos. A evolução da gente é como se fosse uma espiral daquela da proporção áurea. Nós sempre estamos crescendo, mas enquanto nós não aprendemos algo, nós repetimos o mesmo ciclo. Chega a lembrar um pouco da roda de Samsara, que a gente vai estudar no arcano da roda da fortuna. É dito que aqui nessa dimensão, na terceira, nós estamos aprendendo através da lei do karma, correto? E a lei do karma, ela se repete por 7 ciclos, 7 vezes. Então, por exemplo, se eu tenho de passar por uma coisa e eu tenho de aprender com essa situação. Se eu não tomar as atitudes corretas que me levem ao aprendizado, essa situação se repete mais uma vez. E nessa segunda vez eu vou sofrer um pouco mais. Na terceira, um pouco mais. Na quarta, um pouco mais. Até que o sofrimento que o karma nos gere, repetindo situações, nos gere o aprendizado. Afinal, na nossa vida, aqui nessa terceira dimensão, na maioria das vezes nós só aprendemos através da dor. Então, a lemniscata aqui representa um símbolo da reprodução, do cíclico que pode existir na nossa vida, do infinito de possibilidades de escolhas que nós podemos ter, igual esse caçador aqui, mas que nós temos de aprender a entender essas possibilidades, essas probabilidades, essas repetições, para que assim estejamos mais próximos da nossa verdadeira essência. Então, o que isso significa aqui, sendo mais direto? É como se essa Sofia aqui, ela tivesse o infinito de conhecimento sobre ela, o infinito de possibilidades. É como se ela já tivesse aqui agregado aquelas diversas vezes que ela já passou por situações onde ela teve de ter o controle emocional, e agora ela está tranquila, ela está com o rosto tranquilo, apesar do nome da carta ser, entre aspas, a força. Ela está tranquila, com leveza no olhar, porque ela já adquiriu várias vezes errando emocionalmente a sabedoria para agora controlar. E por que um leão? Que nem eu falei, geralmente as pessoas ficam logo, a força, mas ela tá dominando esse leão que representa as emoções dela com um jeitinho, com leveza. Se vocês observarem, até o rabo dele tá entre as pernas. Ele meio que sente medo dela, meio que ele sente a vontade e o controle que ela tem, mesmo ela sendo uma fera e ela uma virgem pura das histórias da mitologia grega. Mas por que o leão? O leão é um grande símbolo que representa o ego humano, o sol. A gente vai ver depois no tarô mitológico mais sobre o leão, mas basicamente ele representa esse nosso lado animal, instintivo, que ainda está aprendendo a se lapidar, que ainda está aprendendo a se entender. E o leão é uma grande associação também ao ego,
O ego, aquilo que a gente constrói, aquela chave mental que surge a partir do momento onde a gente começa a se criar como indivíduo. O ego é uma construção mental nossa que edifica quem nós somos. E o tempo inteiro nós estamos tendo de lapidar esse ego, porque muitas das vezes o alter ego, que é a parte do cérebro que ajuda a controlar e saber o que é o certo e o que é o errado, e o superego, que é aquilo que nos pune quando a gente faz algo errado e que nos bonifica quando fazemos o certo. E esse leão aqui do ego, ele precisa ser controlado, porque quando esse ego se torna demasiado, nós só olhamos para nós mesmos. E nós estamos numa criação num todo social. Nós precisamos olhar para nós mesmos e para o outro. Então, indo mais direto, a carta da força é uma carta que fala sobre o controle das nossas emoções, o controle da nossa essência, o controle do nosso lado emocional pelo nosso lado racional, mas não um controle do racional suprimir totalmente o emocional, mas sim os dois viverem em perfeito equilíbrio, os dois viverem tendo esse perfeito controle e essa perfeita relação, para que nos momentos que nós precisemos ser um leão emotivo e cheio de energia, cheio de sentimento, nós sejamos. Mas também, quando ele estiver exagerado, tirando o nosso controle, essa razão venha e mostre para ele, ó, calma, não é bem assim. Então, a carta da força, ela nos ajuda a nos estruturar no número 8, para a gente alcançar esse equilíbrio com o lado astral, porque é um momento onde a gente começa a perceber que aqui nós precisamos ser equilibrados, nós precisamos nos encontrar no pilar do meio, ter o perfeito equilíbrio entre a polaridade positiva e a polaridade negativa, para que assim a gente cresça neste plano físico, evoluindo verdadeiramente em relação à nossa essência. Alguém mais quer colocar alguma consideração sobre essa carta? Rapaz, fica até difícil falar depois que você fala tão bonito da carta, bicho. Olha, eu por ouvir Francisco falar. Lorena, como sempre, seu microfone tá horrível. Um grande. Só faltou explicar uma coisa, porque essas florzinhas e tudo mais, mas é um símbolo de fertilidade mesmo, do controle dela. São meio que rosas desabrochando, assim como o simbolismo da rosa. Símbolo de fertilidade, igual o verde no chão. Sim. É um símbolo de fertilidade. O mato, as florestas, a flora e tudo mais, mostrando essa fertilidade que é gerada a partir do perfeito equilíbrio entre o emocional e o racional. É porque também a imagem dessa mulher, ela está relacionada às ninfas ou também às virgens vestais. Então Sim. você colocar uma roupa mais florida dá essa ideia de pureza que essas mulheres tinham que carregar, segundo a mitologia. É porque, de certa forma, é uma representação de que, a partir deste momento, a gente volta a ter o equilíbrio que a natureza tinha. O equilíbrio primordial que habitava na gente. Porque a É gente o conhecimento voltou... não corrompido, né, Francisco? Exatamente, é a essência. Porque aí não tem mais o ego humano deixando a gente muito emotivo, ou então a racionalidade, o positivismo humano deixando a gente racional demais. É voltar à essência verdadeira. É o equilíbrio que a natureza tem do positivo e do negativo. É a seleção natural, é as coisas acontecendo em perfeito equilíbrio na essência verdadeira. Então, por isso a força. Vale lembrar, pessoal, que quando a gente fala tanto quando a gente fala em masculino e feminino, a gente não está se atentando a nenhuma questão de gênero. Sim. Quando a gente fala em positivo e negativo, a gente não está falando que positivo é bom e negativo é ruim, não. São apenas duas forças que agem de maneira complementar em toda a constituição desse universo. Tanto que o positivo, o plus, ele é apenas a energia agregadora. O negativo, o minus, é só a energia desagregadora. É sempre essa relação de criação e destruição que rege toda a natureza, que rege todo o universo. Né? Que nem aquela famosa fala de Lavoisier. Nada se perde na natureza, nada se cria, tudo se transforma. Então, o mesmo ato, a mesma comida que você come, vira seu cocô. São os mesmos átomos, só que eles estão reorganizados e passaram por um monte de processos químicos para virar aquele cocô. Então, é a mesma coisa. Mesma coisa que é de quando
uma poeira de uma estrela que explodiu se torna uma outra estrela, uma anã menor ou um outro planeta. São os mesmos átomos, são as mesmas energias agindo de maneira agregadora ou desagregadora para formar as mesmas coisas, para dar continuidade a toda a vida no universo. Então, quando a gente fala de positivo e negativo, não caiam nessa visão maniqueísta de bem e mal, de Deus e diabo, que só serve para a nossa condição aqui humana da terceira dimensão. Exatamente, a gente tem que entender isso, que tem uma questão de equilíbrio universal. Não é colocando ninguém numa caixinha da polaridade masculina, da polaridade feminina. Todos nós temos tanto polaridade feminina quanto masculina. Por exemplo, quando a gente estudou os enamorados, foi dito lá que toda mulher tem uma polaridade masculina interna chamada ânimos e todo homem tem uma polaridade feminina interna chamada ânima. E para a gente evoluir, a gente tem que sim equilibrar essas duas polaridades. Então, não existe essas distinções que nós aqui ainda estamos debatendo em sociedade. Tudo é perfeito, tudo foi criado de uma forma equilibrada. A gente que fica tentando complicar as coisas. E agora eu passo ao nosso querido Matheus Antônio para suas considerações sobre o tarô de Marsella. Pronto. Aqui o tarô de Marsella, pessoal, a gente sempre coloca ele apenas como menção honrosa, porque como vocês podem perceber, ele é praticamente igual ao tarô de Rider-Waite, tirando pela numerologia, que o tarô de Marsella ele segue primeiramente a numerologia clássica, onde quem aparece na oitava sequência, na oitava lâmina, é a justiça. Já que, segundo a jornada do herói, assim que ele parte com sua carroça, que seria a carta do carro, ele aprende que todas as ações dele têm uma reação e que ele é o único responsável por colher o que ele plantou. E isso, essa coisa de balanceamento de ação e reação, segundo a numerologia e a mitologia tradicional, é associada à justiça. E a força, o que acontece? A força seria o marco do começo da via úmida ou da via feminina, porque no tarô a gente tem 22 arcanos maiores. 11 de um lado e 11 de outro. Os primeiros 11 são a via masculina, ou a via seca, que é marcada pelo elemento fogo, pelo fluido elétrico, pela porção agregadora, pela via seca, é isso que eu falei. E ela começa justamente com o arcano do mago, que é uma figura masculina. E aí, no arcano 11 até o 22, a gente tem a via úmida, que é o caminho escuro. Escuro, no caso, não quer dizer mal, como eu já falei para vocês. É só presença ou ausência de luz. São só forças opostas que a gente tem que trabalhar em igual para poder obter esse conhecimento divino. Então, o que marca o começo dessa via úmida é justamente uma figura feminina, que é polarizadamente oposta à figura masculina. E isso simboliza a força. E aqui a gente novamente vê que, ao invés de uma lemniscata propriamente dita, a gente tem o chapéu dessa moça aqui fazendo a forma da lemniscata, se vocês observarem. Da mesma maneira que o chapéu do mago no tarô de Marsella faz a mesma coisa. Então vocês podem ver muito bem essa associação entre a figura masculina que está ligada com a sua porção divina, com a sua essência divina, lá marcando o começo da via seca, e aqui a gente tem uma figura feminina que também traz a lemniscata, também está ligada com a sua essência divina, está ligada apenas ao seu papel com a grande obra, marcando o começo da via feminina do tarô. E igualzinho no tarô de Waite, a gente tem duas figuras opostas, enquanto uma mulher que se veste de maneira simples, no caso de Marsella não tão simples, mas a gente traz essa mesma questão de delicadeza, porque essas roupas são finas, a gente sabe, elas não têm malha, elas não têm nenhum adorno metálico, nem nada do tipo. Então a gente tem a figura doce e suave de uma mulher gentilmente abrindo a boca de um leão, que é uma figura grotesca, conhecido como o rei da selva, o grande caçador, é a representação do signo de leão, que é o signo de fogo mais poderoso do zodíaco, já que ele é a porção fixa do zodíaco, do elemento fogo. Depois eu explico um pouco mais sobre essa questão do elemento do signo fixo e do signo cardial, que tem um negócio interessante que eu estava estudando sobre. Mas essa dicotomia está aqui presente para a gente perceber a importância de dar valor para essas duas questões opostas, para a gente dar o devido valor às questões da carne e para a gente dar também o devido valor às questões do espírito. Porque se você soltar esse leão, ele vai fazer uma algazarra em qualquer lugar que ele esteja,
que não seja o habitat natural dele. Então, para que ele seja domado, como o Francisco bem falou, para que esse ego, para que essa vontade instintiva nossa de rugir, de destruir tudo, de gritar, de fazer e acontecer e tal, de chegar e causar, para que ela seja domada, não extinta, porque a gente precisa dessa ferocidade em alguns momentos, bem aplicada para poder conquistar as nossas coisas, para poder se impor, para poder passar por situações que é necessário que a gente aplique essa força da maneira correta, não de qualquer jeito, não de uma maneira completamente desmedida. E para isso, a gente precisa da orientação espiritual, que seria essa mulher, que seria essa figura doce, mais suave. Então, essa mulher, ela representa o nosso espírito. Ele é gentil, ele não é bruto, ele é a porção mais sutil que a gente tem e é a nossa essência imortal, inseparável e indivisível. E é o que vai sobrar da gente em qualquer começo ou fim de encarnação que a gente tenha. Mas não é porque o espírito está aqui altivo, se mostrando superior, que o leão, que está sendo domado, não tem o seu valor, como eu já falei, e como o Francisco já falou também. O nosso ego, ele é necessário para que a gente saiba, no primeiro momento, separar as coisas, para que a gente possa entender o que nos serve e o que nos serve, o que faz bem e o que não faz bem. Ele serve como um indicativo para a gente começar a aprender as coisas. Mas ele é um indicativo, ele não é uma coisa que a gente vai ficar usando como referência para sempre, porque o ego a gente sabe, ele tem a consciência de si, mas é a única consciência que ele tem. Então, se você ficar se deixando guiar pelo seu próprio ego, absolutamente tudo você vai achar que se resume a você, que se resume ao seu próprio umbigo. E conviver com a pessoa assim não é nada legal. Então, o importante é a gente ter esse equilíbrio. E por que domar o leão e não matar o leão? Porque seria matar o ego. E eu quero bater muito nessa tecla porque eu vejo muita gente nesse ramo espiritualizado falando sobre morte do ego. E mais uma vez, eu estava até conversando com o Francisco sobre isso, que o ego, ele é o novo Satanás. Porque antigamente, né, que tinha o cristianismo, ele era assim hegemônico, mais hegemônico do que ele é. A principal questão, o grande inimigo era o diabo, é tudo coisa do diabo, não sei o quê. E hoje, no meio espiritualizado, o grande inimigo é o ego. Se você fala de matar o ego, matar o ego, Como matar se o ego, fosse matar o uma ego. coisa ruim e que não pudesse ser Exatamente. controlada. É tipo Exatamente. isso, Então, Matheus, porque eu vejo muito isso de pessoas falando tem que matar o seu ego, você tem que destruir o seu ego. Não, use ele de uma forma lúcida, porque sem o ego é que nem um provérbio que eu já vi. Sem os seus demônios, você vai morrer, meu querido. Então é realmente isso, Matheus. Só complementando o que você falou. perfeito. Inclusive, você falou bem de demônios, que é uma questão da gente que a gente vai falar sobre a sombra, que é lá no Arcano do Diabo. Então, vocês vão ver que tudo isso aqui que a gente está falando não é à toa. Essa é uma questão muito importante que a gente tem. Não se pode matar esse leão, porque você precisa dele. Você precisa domá-lo e deixar ele rugir na hora que ele precisa rugir. A gente precisa estabelecer um equilíbrio entre a nossa emoção e o nosso intelecto. E é esse equilíbrio que vai fazer a gente ter sucesso em qualquer coisa que a gente queira. Então, sobre o tarô de Marcelo, eu tô tranquilo, meu amigo. Pode passar. É isso Você mesmo quer que a falar gente alguma tem coisa que também? Pode falar. É isso mesmo que a gente tem para focar. A gente tem que tirar essa visão dualista de emoções são negativas. A gente só erra quando a gente é movido pela emoção. A gente tem que tentar olhar esse leão aí como se fosse um cão de guarda. É um cão que é seu amigo e lhe auxilia e brinca com você, lhe dá diversão, felicidade e ao mesmo tempo lhe protege se for necessário. Foi muito bom que vocês dois falaram sobre isso de morte do ego, que hoje em dia o pessoal tudo coloca a culpa no ego e na maioria das vezes eles nem sabem o que é o ego. Por isso que eu dei uma pequena explanação no início do ego, do que é a construção do ego. O ego nada mais é do que uma parte da nossa mente. Ele é a parte que define quem nós somos. O excesso dele é o que gera uma pessoa egóica, orgulhosa, uma pessoa que só pensa nela, que o mundo inteiro para ela é ela. Mas o ego é o que nos faz indivíduo, o que nos faz único,
O problema é o excesso dele, quando a gente passa a querer que tudo seja apenas para nós, e não para um todo, para a vida social. Então, como vocês bem falaram, o importante é isso, a gente saber que tem momentos onde a gente precisa ser como esse leão e tem momentos que a gente precisa ser leve e gentil, assim como a nossa querida Sofia. E lembrando só, as cores aqui do Marcélia são devido a uma relação com a simbologia da bandeira da França. O original mesmo só tem as cores da bandeira da França porque é um dos tarôs mais antigos associado a esse lado mais divino. E aqui eu vou dar uma breve explicação. Basicamente, vocês veem que é a mesma coisa. O tarô aqui é o de Oswald Wirth. A gente usa sempre a base deles, então em arcanos que sejam iguais a gente vai mostrar. Mas mais uma vez aqui a gente vê o chapéu em Niscata, a gente vê essa mulher tranquila enquanto ela pega e segura esse leão horrendo. E mais uma vez a gente vê essa necessidade de equilíbrio entre os dois lados. O problema aqui nunca vai ser o leão, mas sim a falta de equilíbrio entre esses dois lados. E aqui eu passo também a palavra para o nosso querido Matheus Antônio, para ele explicar a letra hebraica que a gente está estudando desse arcano hoje. Lembrando que em cada tarô a letra hebraica é diferente, e também em tarôs diferentes pode ser que o signo representante aqui seja outro. Pode falar da letra hebraica, meu querido. Tony? Oi, eu tava olhando o nome da letra mesmo. No no deck de Oswald Wirth, essa letra, se eu não me engano, é Lamed. Lamed significa trabalho. E o trabalho, o que a gente entende como trabalho? É algo que a gente tem que fazer para poder conquistar uma gratificação. Esse trabalho seria justamente domar esse leão. Isso já faz uma relação direta com um dos 12 trabalhos de Hércules, que seria o quinto, não é isso? O quinto trabalho de Hércules, que é matar o leão de Nemeia. Então, trabalho seria justamente isso. É algo árduo que a gente tem que fazer. É um processo de lapidação que muitas vezes é sofrido. Ele pode ser sofrido, ele pode não ser sofrido, mas que no final ele traz a gratificação que a gente deseja se a gente se dedicar e fazer esse esforço de maneira inteligente. Então, aqui a força seria aplicar o seu poder bruto com inteligência, unir o poder bruto da carne com a inteligência do espírito, para que então uma coisa nova seja criada. O trabalho, por exemplo, se você levar em consideração o ponto de vista do materialismo dialético, o trabalho é algo que a espécie humana faz para transformar um produto da natureza em um produto manufaturado para que nós humanos criemos coisas novas para facilitar a nossa vida, ou então gerar novos alimentos, gerar conforto. Então, o trabalho, na minha visão, seria o poder que a gente tem de transformar a natureza a nosso favor enquanto seres humanos. Só que aí é que tá, esse trabalho nos gera poder, e esse poder pode ser usado para o bem, tanto para o mal. E a gente vê que a humanidade não usa esse poder do trabalho tanto para o bem. Então é basicamente essa relação que poderia ser feita. E aproveitando aqui agora, eu posso falar... Chico, eu deixo para falar sobre a questão da força se trocada do 11 para o 8, da justiça do 8 para o 11, depois, quando a gente falar dos caminhos da árvore da vida, ou explicas logo agora? Fica à vontade, pode explicar sim. É bom a gente até entender, porque provavelmente as pessoas vão se questionar por que no D8 é 8, por que aqui é 11. E eu expliquei a numeração, então é bom deixar claro, sim. Exatamente. E é assim, pessoal, como eu falei para vocês que agora a gente está seguindo a numerologia tradicional que o Oswald Wirth escolheu seguir, apesar dele ter o conhecimento da Golden Dawn, dele ser um iniciado, dele saber muita coisa, e é por isso que a gente coloca o tarô dele aqui, porque tem visões muito sutis no deck dele, das interpretações dele. Apesar disso, ele segue a numerologia tradicional, onde a força também simboliza o começo da via feminina, da via úmida, que seria do 11 até o 22. Então, eu vou falar para vocês o significado numerológico do 11. O 11 ele é a repetição do 1. O 1 a gente sabe, é o começo daquela consciência, é o criador. Então, aqui a gente vê, no caso, dois criadores, ou então duas forças que são igualmente poderosas, que se unem
e dão origem a outra coisa, a uma criação totalmente nova, já que a sequência algorítmica se repete. Então, essas duas forças criadoras se unem para poder dar início a um outro ciclo, a uma outra passagem, a um outro ciclo evolutivo. E o número 11 também, ele é um número mestre, e por isso ele também significa um portal, já que são duas partes iguais. Ele lembra muito uma porta, uma passagem, tipo um marco, tipo, olha, aqui você está numa sala, passou por essa porta, você está em outro, você está em outro ambiente. Então ele significa muito disso. E como a força, ela tem essa dualidade entre do dilema da carne e o dilema do espírito, ela foi colocada aqui, já que ela também representa esse equilíbrio. E por que agora Oswald não, Rider-Waite, ele quis colocar a justiça no lugar da força? Ele inverteu. No caso, a força era 11, ele colocou no número 8. E aí, a justiça, que era no 8, ele colocou no 11. Por quê? A força, ela significa muito mais a síntese do espírito e da carne do que um equilíbrio entre todas as coisas, do que um conceito de igualdade. E por isso que existe a versão do conhecimento mais moderno, que foi trazido pela Golden Dawn, que traz o seguinte: esse leão representaria os 4 elementos, ou poderia ser qualquer animal, qualquer figura aqui que representasse uma parte mais animalizada do nosso ser, que traria as 4 porções inferiores dos 4 elementos que formam a nossa alma, que formam a dinâmica da nossa alma com o nosso corpo e com o nosso espírito. Seriam as 4 porções negativas, no caso, as oitavas menores, aquelas características que a gente tem que lapidar, que a gente tem que mudar, do elemento fogo, do elemento água, do elemento ar e do elemento terra, caracterizadas neste animal. E então, as 4 características superiores dos 4 elementos, que seriam as características mais puras, representadas pela Sofia. E com isso, seria a representação do espírito. E essa dinâmica entre espírito e carne fala muito mais sobre você adequar o seu sol, que seria o leão, adequar o seu ego ao trabalho, à força de vontade que deve ser controlada para que você atinja o seu objetivo da maneira correta. E isso a gente está falando da dinâmica entre Tiferet e Gébora. Tiferet seria o sol na árvore da vida e Gébora seria Marte. Marte no sentido de guerra, de conflito, seja conflito interno ou conflito externo, com os seus próprios problemas internos ou com as dificuldades da sua vida. A gente já falou bastante sobre Gébora aqui. E Gébora, ele tem um significado muito maior com o conceito de sacrifício do que com o de guerra, de sair brigando, de ficar puto com qualquer coisa. Gébora significa muito mais sacrifício, o quanto de si você pode sacrificar, você está disposto a sacrificar em prol de um bem maior, em prol de conquistar a sua própria evolução, em prol de fazer o seu sol, que seria Tiferet, brilhar da maneira correta para que todos, para que todos presenciem esse brilho. Então, o arcano da força combinaria muito mais, segundo a interpretação cabalística, no 8º caminho, que seria o caminho que liga Tiferet a Gébora. E a justiça, por outro lado, ela traria muito mais essa noção de equilíbrio, já que o principal símbolo da justiça é uma balança. Ela literalmente equilibra 2 pesos. Ela ajusta as situações. Ela traz essa ideia de ação e reação. Não só ao nosso espírito e à nossa carne, mas tudo que rege o universo está sujeito à lei de ação e reação. E também, cabalisticamente falando, o caminho da justiça é o caminho que liga Gébora a Chesed. É literalmente a ligação entre o pilar da misericórdia e o pilar da severidade, o pilar da restrição e o pilar da expansão. Então, de acordo com a própria Cabala, a carta da justiça combinaria muito melhor no 11º caminho. Mas, assim, para vocês não criarem uma questão de preferência, porque interpretar dessa maneira é melhor, interpretar dessa outra maneira é melhor. Gente, a principal questão aqui é que a força e a justiça,
elas carregam em si essa noção de equilíbrio. E numerologicamente, elas também têm suas combinações. Então, o fato de Waite ter colocado a carta da força no número 8 e a carta da justiça no número 11 é apenas conveniência para trazer uma nova interpretação. Então não é que ele esteja certo, ou que ele esteja errado, ou que Marcélia estava errada, ou É que realmente um estava ponto errado. de vista, né, Matheus? Um ponto de vista Exatamente. diferente. Porque aí, por isso que eu fiz questão de bater tanto nessa tecla, de explicar tudo, assim, pode até ter ficado um pouco maçante, desculpa, gente. Mas só para vocês verem que, das duas maneiras, a gente consegue entender os dois arcanos. Não é porque um está em outro lugar e outro no outro, que está certo ou está errado. Os dois podem ser compreendidos da mesma maneira, da maneira certa. É aquele negócio, né, Matheus? Todos os caminhos levam a Deus. Então, exatamente. Todos os caminhos independente levam a da Deus. forma, E nenhuma verdade, e todas as verdades são meias verdades, como já diz o Caibalion. Chico, meu querido, quer falar alguma coisa depois de eu ter falado tanto? Só explicar que tem também as vertentes que explicam que isso daí foi um processo do próprio desenvolvimento do tarô. O primeiro tarô que foi mais popularizado foi o de Marsella, e no de Marsella é o arcano 11, aí todo mundo começou a conhecer a força como o 11. E depois veio o de Waite, que nem você falou aí, com o 8. Mas a grande explicação que dão é o seguinte, que dentro das ordens iniciáticas mais sérias, é explicado que o certo era 8. Só que, como algumas pessoas iam meio que saindo da ordem e explanando o verdadeiro conhecimento, eles fizeram o seguinte, por exemplo, se estivesse no primeiro grau da ordem, você recebia um tarô onde a força era 11, ou justiça era 11, enfim, onde cartas eram invertidas para você receber o aprendizado, só que de uma forma, entre aspas, errada. Daí, se você fosse subindo na ordem para o grau 2, para o grau 3, 4, 5, etc, etc, e eles vissem que você realmente era dedicado aos estudos, eles entregavam o tarô correto com a numerologia do arcano de forma correta. Então, também existem explicações que dizem isso, que o fato de, em algum tarô, ser número 8, outro 11 e por aí vai, é devido a isso daí, devido a essa necessidade de velar alguns conhecimentos. Porque isso daqui está associado à árvore da vida, ao desenvolvimento e a um estudo muito aprofundado. E eles perceberam que era dar pérolas aos porcos e ensinar de uma forma correta para pessoas que não estavam nem aí para esse conhecimento e acabavam divulgando de uma forma errada. Então também tem essa explicação. Só mostrando aqui para brincar. acabavam prostituindo o conhecimento, banalizando. Sim, Só sim. Começou a se tornar algo. Até hoje as pessoas têm uma visão muito negativa do tarô, como se fosse algo de ciganos, e tem um preconceito tremendo com o povo cigano, fica dizendo que é adivinhação, que é enrolação, etc. Mas não, tem estudos corretos, tem muitos ciganos dignos que jogavam de verdade, tinham muito conhecimento e transformaram e desenvolveram isso. Inclusive no vídeo que eu conto sobre a história do tarô, eu explico que o tarô foi se transformando num jogo, nesse jogo de cartas, porque na época estava tendo um meio que uma inquisição, e quem tinha esse tipo de conhecimento velado era morto, era esquartejado, posto em fogueira e tudo mais. Daí eles transformaram todos os conhecimentos iniciáticos sérios, aprofundados dessas ordens, num jogo de lâminas de cartas, porque, sei lá, o inquisidor entrava na sua casa e ia buscar lá o que é que você tinha de errado. Ele via um monte de livro, via todos os livros corretos, e viu um baralho cheio de carta num canto. Ah, é um jogo. É um baralho para ele jogar buraco, enfim. Ah, joga lá. Então ninguém percebia todo o conhecimento que tinha lá. E esse conhecimento era passado na oralidade, igual a gente está fazendo aqui. Então, para você saber que tal arcano significava tal coisa, você tinha de frequentar a tal ordem iniciática e ir aprendendo aos poucos. Então, tudo isso era para não tornar mesmo profano, para pessoas que não tivessem a dedicação verdadeira, que não tivessem o estudo verdadeiro, não ter acesso à informação de forma que eles pudessem banalizar ela. E só falando rapidinho, eu ia falar que aqui também nos pelos dele dá para ver também umas liminiscatazinhas. E mais uma vez dizendo isso, sempre essa construção, perfeito equilíbrio entre os dois gera uma terceira polaridade, uma terceira coisa. E a vida inteira a gente tem que entrar nesse equilíbrio para a gente ser verdadeiro em essência, para a gente não
ultrapassar os caminhos. A gente tem que fazer o possível para se manter nesse perfeito equilíbrio. Se vocês dois quiserem falar alguma coisa, senão eu passo para o próximo arcano. Eu acho que pode passar para o próximo arcano. Já falei. Pode passar. Você já é uma pessoa completa, Francisco. Então vamos passar ao arcano da força do tarô da Golden Dawn. Mais uma vez a gente vê aqui a mulher representando esse poder sobre o lado animal. Só que aqui eu acho interessante que essa mulher ela não está com tanta preocupação de segurar a boca da fera, segurar e controlar. Ela simplesmente está tranquila. Esse é um tarô mais de iniciado, de pessoas que já têm um controle maior sobre esse conhecimento. Esse daqui era um tarô hermético, era um tarô de pessoas que já estudavam simbologia, hermetismo e tudo mais. Então, aí já é representada uma mulher confiante, tranquila, uma mulher que meio que já controlou essas emoções, que já controlou esse equilíbrio, esse dualismo da força, e agora ela tá olhando apenas para o futuro. É meio que uma mulher que tá olhando para o horizonte, dizendo, sei lá, eu quero conquistar tal emprego. Ela já sabe como ela deve controlar o leão dela, as emoções dela, e ela já sabe o quão racional ela precisa ser. Então ela apenas olha para o horizonte, para como ela vai agir para manifestar essa situação. Então, mais uma vez, uma representação desse controle do emocional. O leão aqui, já sendo domesticado, ela não precisa nem encostar nele, apenas uma mão, tipo, fica quieto, mostrando o controle que ela tem. E em uma de suas mãos tem essas rosas que representam esse crescimento, esse nascimento, esse renascimento. A rosa brotou do coração dela, brotou da essência dela, dos chakras dela, mostrando o perfeito equilíbrio desses dois polos que gera a rosa. E a rosa é o quê? É aquilo que tem pétalas de leveza, de nobreza, e ao mesmo tempo não deixa de ter espinhos. Então é um grande símbolo natural de que tudo é dual, que tudo tem os seus lados. A rosa é tão bela e não deixa de ter os seus espinhos para se proteger. Então, é mais um tarô iniciático que mostra bastante disso. E é também interessante ver que ela tem um pé na areia, outro na rocha, meio que mostrando que vão ter momentos que nós teremos de ser maleáveis e adaptáveis, assim como a areia, e rígidos e rístis, assim como a pedra. Então, sempre um equilíbrio entre essa dualidade. Por isso que aqui numa mão ela tá com a mão na leveza, na rosa, na parte gentil, leve, e outra na brutalidade, controlando. E essas nuvens aqui meio trazendo, provavelmente é uma representação dos próximos arcanos que estão por vir. A tempestade que vai ser, se entender, se reconhecer no meio de todo o alvoroço que o eremita tem que se encontrar, que ele tem que se equilibrar. Então, é mais uma vez uma representação muito interessante, e aqui eu sempre falo para vocês verem, olha como autores diferentes, pessoas diferentes, podem interpretar de uma mesma forma, de uma mesma profundidade, um arcano tão interessante quanto esse. Sem falar também que na antiguidade as mulheres ruivas eram vistas como bruxas e tal, então pode ser que o fato dela estar ruiva aí represente esse lado do conhecimento velado, do conhecimento oculto que essa mulher mais tem. místico dela. Exatamente. Uma mulher mística, uma mulher que tem o conhecimento já da sua essência, aquela mulher bruxa da antiguidade. E aí, pode falar, se você quiser. Pronto, agora se me permite o taco. A forma das pernas dela tá formando um 4 ou é ilusão minha mesmo? Ou tá tentando, fazendo alusão a formar um 4, como se fosse um enforcado? Tá começando a fazer esse 4, então tá mostrando que ela tá começando a ter o perfeito total controle do lado racional. Para quem não entendeu, é porque o 4 é o símbolo associado ao planeta Júpiter. Se vocês olharem o símbolo iconográfico de Júpiter na astrologia, é um 4. E aí na carta do enforcado a gente vai explicar. Então, basicamente, aí ela tá meio que começando a ter o controle desse perfeito equilíbrio para formar esse 4. Perfeito, meu querido, perfeito. Mais alguém, alguma coisa? Senão a gente passa para o próximo tarô. Por mim, tudo bem, só pode passar. Então passemos agora. Não, aqui esse daqui eu que explico. Então deixa eu botar o seu primeiro para ficar um sim ou não. Vai lá, meu lindo. De boa, de boa. Eu acho engraçado que eu tenho o meu tarô, mas beleza. Então, pessoal, para quem não tá habituado com É esse seu tarô... no nosso coração, Matheus. Tudo bem, então. Eu vou fingir que acredito em você, querida.
Mas vamos lá. Aqui a gente tem o tarô Ethereal Visions, não. O Hermetic Visions Tarot. Ele foi feito pelo Marcelo Deldébio e pelo Rodrigo Grola. E ele traz, primeiro, uma das coisas mais evidentes, são a letra hebraica, que está relacionado a esse arcano, que é a letra Tet, significa serpente. Vou falar sobre isso. E o signo de Leão. Primeiro falando sobre a letra hebraica. A letra Tet, ela significa serpente. E o que a gente entende pela serpente? A serpente é um animal místico relacionado tanto à evolução, tanto ao caminho evolutivo, já que a serpente é um animal, ou em algumas interpretações, um dragão, é da mesma espécie, é um réptil, que é um animal que morde a própria cauda, fazendo aquele símbolo do Ouroboros. Para quem não conhece o Ouroboros, é uma cobra, ou um dragão, como eu disse, fazendo uma circunferência e mordendo a própria cauda, fechando um ciclo, fazendo uma trajetória circular. E o Ouroboros, com isso, ele significa o ciclo evolutivo, a eternidade do ciclo evolutivo, que é voltada para o seu próprio ser. Ou seja, se você quer se tornar melhor, se você quer evoluir, se você quer aprender, você tem que olhar muito mais para si do que para fora. Você tem que trabalhar muito mais o seu interno do que trabalhar a parte externa. E é aquele negócio, né, Matheus? As coisas que você busca estão dentro e não no seu externo. Exatamente. E essa serpente também faz uma alusão direta ao caminho da serpente da árvore da vida. É o caminho da serpente que sobe, tipo isso. É o caminho da serpente que vai de Malkuth até Keter, que seria o começo do tarô no arcano do louco até o arcano do mundo. O caminho da serpente seria o que a gente sobe até encontrar a nossa essência divina, até ascender, nos tornarmos adeptos. E também a serpente faz uma clara referência à Kundalini, que é a energia espiritual mais poderosa que a gente tem, segundo o hinduísmo, e ela é despertada no nosso chakra genésico, e essa energia sobe em forma de uma serpente até o nosso sétimo chakra, que é o coronário. E essa ligação permite que a gente acesse a consciência cósmica de todo o universo. E também tem a parte de que a gente pode entender que esse significado da serpente e do leão, eles podem sim ser alternados, porque a serpente também é um animal que representa os nossos desejos mais escusos, já que a serpente também tem essa acepção negativa, porque no Antigo Egito tinha os faraós da segunda dinastia, se não me engano, que foi quando o Egito passou por uma grande recessão. A segunda dinastia de faraós vieram de adoradores de Sete. Então, eles começaram a usar serpentes nas suas coroas. Então, a serpente foi atribuída a Sete, e aí a serpente foi atribuída à má sorte, à enganação, a desastre, à pobreza, a tudo que é ruim. Então, é desde o Egito que ela tem essa acepção maligna, mas também tem esse conhecimento benéfico graças à Cabala e à interação que os judeus tiveram com os egípcios, a gente sabe. E agora, falando sobre o signo de Leão, e por que o signo de Leão? É literalmente uma moça domando um leão, isso a gente percebe. Já falou bastante sobre isso. Mas por que o signo de Leão? O signo de Leão, ele é o signo fixo do elemento fogo. Ele é a porção fixa do elemento fogo. E na astrologia, a gente tem os signos cardeais, os signos fixos e os signos mutáveis. Os signos cardeais, eles são o começo, eles são um nascimento, uma coisa nova. Já o signo fixo, que vem em seguida, é a estruturação daquela energia, é onde ela atinge o seu maior potencial. E o signo mutável é quando essa força toda, ela se consolida, e então passa a existir uma contraparte a ela. Então, seria a porção mutável, dos signos mutáveis seriam mais maleáveis, por assim dizer. Eles seriam muito mais adaptáveis do que os signos fixos. Então, a gente tem o signo fixo de Leão, que está aqui no arcano 8, que é o arcano da força. E qual é a relação que eu quero estabelecer aqui? Lembrem que o signo cardial de Áries, que vem antes de Leão, é Áries. Áries é a carta do imperador. E aí a gente tem o número 4. 4 mais 4 dá 8. 8 é o arcano da força, que é o signo de Leão. Eu adoro fazer essas somas e reduções, é maravilhoso para mim.
E aqui a gente tem literalmente a representação da força do signo de Leão, que é dito como o signo mais poderoso do zodíaco. É a representação do Sol, onde a gente vê uma moça que está com um vestido bem simples, está com suas florzinhas ali na cabeça, que para mim é uma certa alusão a uma coroa que as ninfas usavam. E ela está ali nem usando as suas mãos. Pode baixar um pouquinho a carta, Chico. E ela não tá nem usando as suas mãos, ela tá meio que usando a ponta dos dedos, os pulsos, assim, para poder abrir a boca do leão. Abrir do jeito que ela bem entende, sabe? E ela tá ali bem concentrada naquela tarefa de maneira bem aplicada, literalmente representando a ação do nosso espírito sobre a matéria, a porção espiritual que vivifica o nosso corpo físico que é inerte. E aqui ao fundo a gente tem a estátua de Hércules. Esse aqui, muito provavelmente, é Hércules, no seu quinto trabalho, que seria o domar e matar o leão de Nemeia. Essa parte do leão de Nemeia eu já deixo para Chico explicar no tarô mitológico, que ele vai falar para vocês. No mais, essa carta é bem simples de se interpretar. E tem outro detalhe também, que percebam que a cor dessa carta, a nuance dela é um amarelado meio esverdeado. E se vocês pesquisarem, essa é justamente a cor que representa o arcano. Esse tarô Hermetic Visions, ele traz muito essa questão de coloração, ele dá muita importância a isso. E no mais, é isso mesmo que eu tenho para falar. Chico também quiser completar, Lorena. Eu acho interessante isso dessa configuração do leão de Nemeia, porque estou pesquisando sobre isso hoje. Hércules, ele matou o leão enforcado, mas ele não conseguia tirar, como eu posso dizer, esfolar o leão, porque nenhuma faca, nenhuma adaga cortava a pele dele. Então, ele cortou a pele do leão com as próprias garras. Então, é uma coisa que pode ser tirado para nossa vida, que o que a gente busca, o que a gente precisa, está realmente em nossas mãos, que é o que a gente realmente tem para fazer, a gente já tem. Então, eu acho muito interessante, Sim, porque sim. nada que era externo poderia cortar a pele do leão, mas o próprio leão deu a Hércules uma forma de cortar, por assim dizer, essa pele. A criança dando spoiler do arcano que eu vou explicar é triste. Algum, algum filhotinho está chorando em Eu algum lugar adoro do isso, porque mundo. vocês estão fazendo isso há tempos. Mas bora lá, gente. Aqui é o tarô mitológico, é um dos que o pessoal tem mais interesse. Então, bora lá a explicação. Ela já deu alguns spoilers, mas eu vou repetir porque agora eu vou tentar dar um omelete de fumagem, dar um temperinho por cima. O leão, a história do leão de Nemeia conta que esse leão ele estava solto nessa região de Nemeia e ele ficava dentro das florestas e tal. No início ele comia apenas os animais, ele comia os seres que estavam ali habitando a floresta e não dava muito trabalho para o pessoal. Mas com o passar do tempo, assim como o nosso ego ele começou a dar um trabalho, porque o pessoal ia caçar e tudo mais, e ele abocanhava o pessoal. Tony, o trabalho do Leão de Nemé é o primeiro, segundo as versões mais herméticas. Mas Não é se eu mesmo? não me engano, o quinto é a limpeza do estábulo de Gideão, algo assim. Ah, então tá tranquilo. Foi falha minha. Tranquilo. Aí, depois de um tempo, ele começou a se interessar pela carne humana. Ele viu um desses caçadores, ele abocanhou ele, e ele começou a preferir a carne humana à carne animal. Então a gente já observa aí que o nosso ego, ele acaba, por excesso, querendo comer aquilo que não lhe cabe. Enquanto ele estava comendo os animais, estava tranquilo, mas ele começou a pegar o seu excesso de ego, o seu excesso de leão, e começa a agredir os outros com o seu excesso, comendo, entre aspas, os outros humanos. É aquela pessoa orgulhosa que acaba irritando todo mundo, acaba exagerando demais nos seus atos e passa por cima dos outros. Então, ele É começou a realmente ter alguém autodestrutivo, né?
Exatamente. Ele começou a ter um excesso de si por esse ego e ele começou a fazer mal aos outros. Por isso que esse foi o primeiro trabalho de Hércules. Ele tinha de dominar a sua essência, ele tinha de dominar o seu lado emocional descontrolado que fazia mal às outras pessoas. E esse leão de Nemeia, ele era filho de Tifão, que era um deus, se eu não me engano é o deus ferreiro, né, Tony? Ou Tifão é um titã? Essa parte eu não lembro, não. Não, o Deus Ferreira é Festo, acho que Tifão Isso, é é um titã. festa. Só é Isso, um titã, filho é de isso. Gaia, se eu não me engano. E esse titã, ele tinha a pele e o corpo muito resistente. Então, esse leão de Nemeia, a pele dele era impenetrável. Quando você aponta para uma pessoa, ó, você tá errando nisso daqui, ela deixa entrar a sua fala? Ela deixa entrar a sua crítica? Não, ela se fecha. Por isso que a pele deste leão é impenetrável. Ele não deixa de forma alguma entrar a crítica, ele não deixa de forma alguma entrar a percepção de que ele está exagerando, de que ele está sendo uma pessoa ridícula, escrota ou sei lá o quê. Porque ele vivia na floresta. A floresta é aquele local meio que desconhecido, meio natural, que a gente ainda não entende muito como funciona, que a gente tem um certo medo, um certo respeito. A floresta, então, é o nosso inconsciente. E ele vivia nessa floresta dentro de uma caverna. Hércules, quando estava começando esse primeiro trabalho, inicialmente ele começou a procurar por dias esse leão nessa floresta, e depois de muito tempo ele encontrou essa caverna. Mais uma vez, a grande representação da caverna de Platão, o momento onde ele percebe que existe algo dentro dessa caverna que precisa ser iluminado. No caso, os sentimentos dos recônditos pantanosos da alma dele, dessa parte obscura da alma dele. Então, ele entra nessa caverna e ele começa a utilizar as armas comuns dele. Ele utiliza a espada, ele utiliza o porrete, o bastão, e ele vê que não importa o quanto ele agrida esse leão, nada o fere. Tem algumas versões que falam que ele bate com um porrete várias vezes na cabeça do leão e nada muda, ele continua a atacar ele sem nem parar para pensar. Então isso daí representa o quê? Essa vontade do leão imparável, essa pessoa egóica que não aceita de forma alguma nenhuma arma exterior adentrar a sua armadura, a sua carapaça, a sua pele rígida. E aí o que acontece é que, com o passar do tempo, Hércules percebe que nenhuma arma normal vai funcionar, que ele vai precisar usar apenas o corpo dele, a força dele, o conhecimento dele para poder lutar com esse leão. E como é que ele acaba com essa situação? Dando o famoso golpe, entre aspas, mata o leão. Por quê? Porque é o momento onde ele pega o quê? Exatamente a cabeça do leão, o ego do leão. A parte onde está tudo isso, no nosso cérebro, no nosso pescoço para cima. A nossa essência, a nossa existência, entre aspas, está na mente. Afinal, primeira lei hermética, o todo é mental. E ele, através dessa estrangulação, desse ato de controlar com força, aqui sim, a carta da força é força mesmo bruta. Ele, com força bruta, ele controla esse leão descontrolado. Só que aqui é um leão realmente super selvagem, que já estava fazendo mal a todos os outros. E por isso que ele precisou utilizar realmente da força. Normalmente é só aquela leveza de Sofia que está pronto e que resolve tudo. E aí, no final, para conseguir mostrar e provar que ele realmente tinha matado o leão, ele utiliza as próprias garras do leão, as próprias partes pontiagudas das patas dele para cortar a pele e fazer um casaco. Só que dessa vez ele vai e volta para o rei que tinha passado essa tarefa e mostra, ó, eu consegui matar o leão. E por que ele usar essa pele como um casaco? Porque ele que tem que estar dentro dele mesmo, ele que tem que se olhar por dentro, ele que tem que entender o próprio ego, a própria emoção. E a emoção dele também está por fora do seu corpo, revestindo contra as pessoas mal intencionadas. Então ele conseguiu se iluminar, ele conseguiu se entender com profundidade e ao mesmo tempo utilizar essa ferramenta que é o ego para se proteger. Por isso que a gente bateu tanto aqui na tecla, o ego não é algo negativo, o excesso dele que é. Todo mundo fala de matar o ego, de controlar o ego, porque isso daí é problema do ego, que o ego é o responsável, que isso daí você tem que meditar para olhar porque o seu ego está atrapalhando. Mas não, o excesso do ego que é o problema. O ego é uma estrutura normal. O ego é quem faz com que nós sejamos nós.
o excesso dele. Quando a gente quer que todo mundo seja a gente, que todo mundo nos aguente, nos tolere, e tudo tem que ser do meu jeito e nunca o outro. Aí tá o excesso. E por isso que essa carta no tarô mitológico é representada pelo Hércules e esse trabalho do famoso controle do leão de Nemeia. Na literatura, é claro que ele mata esse leão, porque o que é uma morte para a visão hermetista da espiritualidade? A morte é o final de um ciclo. Vocês hoje aprenderam com a gente várias coisas sobre vários arcanos de tarô. Então aquela versão de vocês que existia morreu, deixou de existir. E uma nova renasceu. Porque todos esses conhecimentos aqui, de alguma forma, vão interferir na consciência de vocês, na forma de vocês verem a vida, de vocês verem o mundo, de vocês verem as suas emoções. E uma nova pessoa nasceu sim. Uma nova pessoa surgiu sim. Por isso que nessa versão o leão é morto. Ele deixa de existir daquela forma que ele era, daquele ego negativo. E agora ele é um ego que nos constitui, que nos protege, que nos equilibra. Mas alguém quer falar alguma coisa sobre o tarô mitológico? Rapaz, não me Não, atrevo, Chico, não. você é perfeito. Então passemos ao tarô de Tote com Lorena e as suas considerações. Tá bom, vamos lá. Tarô de Tote, né? Bem, vocês podem notar que essa mulher, essa Babalon, a chamada prostituta sagrada do Crowley, numa mão ela segura um útero, na outra ela domina essa fera e por assim dizer, ela domina seus instintos, seu útero, a Kundalini, por assim dizer. Eu vou falar muito por assim dizer porque eu tô um pouco nervosa. Mas essa carta no tarot de Crowley, ela representa o caminho 19 de Geburah a Chesed. O Mateus, se não me engano, Mateus falou da letra Tet, né? Que é uma serpente dentro de uma cesta, por assim dizer. Que representa realmente. A serpente representa esperteza, mas também representa o conhecimento. Conhecimento que essa mulher está buscando. Ela está buscando dominar essa fera interior. Essas feras, por assim dizer, que existem dentro dela. Vocês podem olhar aqui embaixo. Pode ser sutilmente, mas tem alguns registros de esperma que representa muito a fertilidade. É como o Crowley tentou representar a fertilidade. Bem, a letra Tet, ela indica a resistência e a proteção, a conservação dessa proteção e o bem e o mal, o bom e o ruim, mas não necessariamente como essa dualidade. É como se existissem duas forças opostas dentro de você, mas que não necessariamente são ruins, mas que uma é complementar a outra. O Matheus falou que essa carta representa o signo de Leão. É uma carta que representa o fogo, esse lado instintivo que a gente quer realmente fazer as coisas e deve fazer as coisas, porque assim, o tarô de Tote, ele pede que essa mulher domine a sua Kundalini, domine o seu lado instintivo e sexual, por assim dizer, porque o Crowley tem muito isso, tem muito esse lado sexual. Sim, Tem de fato. tem algumas cores nessa carta que remetem a isso. Um pouquinho. Também tem o salmão, que representa a motivação, e o âmbar, que representa a resistência. Você estava falando alguma coisa, Matheus? Não, não, tava só concordando contigo. As serpentes que aparecem em cima, eu não sei se vocês vão conseguir ver, fazem referências das Sephiroths.
esses círculos atrás da mulher também fazem referência às Sephiroths, mas, tipo, é como se elas existissem dentro dessa mulher e, por assim dizer, estão escondidas, são o potencial escondido dentro dessa mulher. Vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando? Tô sendo clara? Tá sim, pode continuar de boa. É esse potencial escondido dentro dessa mulher. E que ainda vai precisar de uma ordem, muita força, por assim dizer, destreza, para que esse potencial seja feito, né? Tratado da maneira correta. O simbolismo dessas 7 cabeças, que eu não vou explicar aqui agora, senão vai ficar muito grande, tá no livro da mentira, que tá no capítulo 40. Então, de Kroll, é delicadeza, tudo a gente deve dominar, o domínio mesmo das nossas emoções e não ser dominado por elas. Esse simbolismo da carta com o signo de Leão traz aspectos positivos, representam o nosso ego positivo, que a gente deve usar, porque a gente é realmente o que vocês fazem. A gente não deve ser cordeirinhos na mão de B, C e D. Porque, assim, o que me incomoda um pouco não é o grito dos ruins, mas o silêncio dos bons. Entende? Então, Essa carta fala de é que sua internet está travando bastante, Lorena, e não tá dando pra gente lhe ouvir. Se você quiser encerrar, manda um áudio explicando para Matheus e ele reproduz o áudio, que aí não trava. Mas enquanto isso eu vou explicando aqui. Então aqui mais uma vez a gente vê essa roda de Samsara, que é a roda da vida que eu expliquei, dos ciclos kármicos. Essas serpentes são meio que as tentações que estão tentando impedir da gente aprender nesses ciclos kármicos. Eu diria que essa parte dualista, tipo o ouro aqui e tudo mais, representa esse lado iluminado, esse lado egóico que a gente não está conseguindo, que a gente só enxerga ele e por isso a gente não está vendo os podres, as partes negativas aqui atrás, que estão sendo geradas por esse excesso desse ego. Eu interpretaria essas cabeças aqui, fazendo uma analogia, como as várias faces que o nosso ego tem, as várias faces que tem as partes negativas que habitam dentro da gente e que a gente tem que controlar. O fato dessa mulher estar assim com essa leveza, pouco se importando e mais ao mesmo tempo controlando, mostra que ela consegue saber e perceber que tudo aquilo ali é capaz de ser controlado por ela, então ela não se importa muito com um possível descontrole. Eu gostei bastante do rabo desse leão, porque ele parece muito a cauda de um escorpião. E se vocês observarem, tem meio que um rosto solar aqui. Então isso significa o quê? Que essa cauda de escorpião, que é o veneno, que é a morte, que o signo de escorpião associa-se muito à morte. Representa o domínio da Kundalini, Francisco. Não sei se você tá conseguindo me ouvir, mas é um leão serpente representando a Kundalini. O leão é uma representação da Kundalini. Ela representa o domínio dessa energia sexual, entendeu? Sim, sim. Aí eu tava tentando dizer o seguinte, que esse sol aqui pode ser tipo a representação dessa morte que o excesso do ego tem que passar através da iluminação do nosso verdadeiro ser, da nossa verdadeira essência. Essas bolinhas aqui que ela tava dizendo que são as Sephiroths da árvore da vida. E você gravou lá o áudio pra Tony? Peraí que eu vou gravar, só um instantinho. Pronto, se faltar mais alguma coisa para você explicar, você manda no áudio. Para não ficar sem nada, eu vou explicar aqui então o tarô Ethereal Visions, do Matt Hughes, que tem aqui no meio o nomezinho. Esse tarô é o que eu sou responsável por explicar. E eu gosto muito desse tarô porque ele é bem minimalista. Ele passa todas as informações de todos esses outros que a gente estudou em poucas coisas. Primeiro a gente vê de novo a Virgem aqui, tranquilona, olhando para o horizonte, bem tranquila.
mais uma vez essa roda representando os diversos ciclos que a gente passa, um céu aqui representando a tranquilidade que ela está esboçando em fazer isso. Aqui a gente observa que o leão não está nem bruto, nem nada que nem os outros, ele já está tranquilo, ele já está perfeitamente equilibrado com ela. Aqui a Lemniscata está bem escondidinha, está bem livre, e ela faz o 8 da numeração da própria carta. E aqui a gente vê mais uma vez isso. Tudo isso que foi representado em todos esses outros tarôs foram passados aqui com leveza em poucas informações. Por isso que eu sempre cito que esse tarô aqui, eu pelo menos considero um tarô para uma pessoa que já tem um nível mais avançado, que ela já conhece com profundidade as cartas. Porque esse daqui não dá tanta pista visual do que simboliza. A gente agora olha e percebe, poxa, tá simples ali, ó a Sofia tranquila, ó o leão sendo nomado, ó o perfeito equilíbrio dos dois. Por isso que eu sempre coloco essa representação dessa carta por último, pra gente ver que provavelmente se eu botasse aqui com a primeira carta e falasse, gente, e aí? O que é que vocês entenderam dessa carta aqui? O povo Nada. provavelmente ia dizer isso Mas mesmo. eu não tô conseguindo enviar mensagem pro Matheus. Matheus, me desculpe. Tranquilo. Aí a pessoa ia dizer o quê? Que ela não entendeu nada. Que, por que tem um leão aí? Por que essa mulher tá fazendo um carinho nesse leão? Mas agora que a gente viu isso tudo, a gente consegue praticamente encontrar o significado do Arcano da Força em qualquer tarô. A gente pode procurar qualquer tarô aqui na internet, a gente vai olhar e vai falar, velho, ali, tal coisa ali pode ser tal coisa da carta. Aquela mulher ali provavelmente é a Sofia. Sempre vai ter uma representação desse controle e desse lado animalesco. Então agora vocês provavelmente vão conseguir interpretar qualquer tarô que aparecer a carta da força ou algo parecido com ela, porque vocês conseguiram chegar a esse nível de entendimento e de interpretação. Por isso que eu gosto bastante desse tarô. Ele é minimalista, mas ao mesmo tempo que ele não passa todo aquela vastidão de informações do de Crowley, ele passa informação. Caso você precise explicar em poucas palavras o que o Arcano da Força simboliza, é o nosso processo de controle da nossa emoção com o equilíbrio da nossa razão. E isso acontece infinitamente enquanto nós estamos evoluindo quanto espíritos. Pronto, fechou a live, terminou ela. Era só ter colocado essa carta aqui de primeiro e a gente não precisava explicar mais nada. Então, é bom a gente ver agora como a gente conseguiu consolidar de forma precisa esse conhecimento. Lorena, já que você não conseguiu gravar, você quer tentar falar de novo? Ver se sua internet melhora agora? Quer terminar a explicação? Ai, meu Deus. Vocês estão conseguindo me ouvir direito? Agora tá melhorzinho. É sempre o mesmo Agora tá melhor. problema. Você pode ver que toda live é o mesmo problema. Mas terminando o que eu tava falando, se essa carta sai para pessoa, tarot de Crowley, normalmente ela significa que essa pessoa está tentando equilibrar seu lado sexual e o seu lado racional. Tanto que ela está segurando uma mão o útero e na outra ela está segurando essa. Para mim, essa carta representa, se ela sair numa tiragem para uma mulher, representa que essa mulher está tentando, por vezes, agradar outras pessoas e tentar fazer a opinião dos outros maior que a sua, por assim dizer, né? Que ela não deve viver em função dos outros e que ela mesma tem as respostas para que ela busca, que ela almeja, ou seja lá o que for, que ela esteja buscando. E só dando uma complementação aqui, o tarô de Crowley, o tarô de Thoth, é um tarô bem iniciático. Então, esse daqui eram para pessoas que já tinham muito conhecimento, já estavam muito avançada no estudo esotérico. Então, esse daqui é um tarô que basicamente tenta falar o seguinte, você já sabe que você tem o seu lado racional e você já sabe que você tem seu lado emocional. Apenas controle ele e viva a vida. O tarot de Crowley era bem assim, tipo, você já estudou isso tudo, você já aprendeu tudo isso nos estudos herméticos, apenas controle. Tem outras cartas do tarot mesmo dele que são praticamente uma patada para a pessoa. Você não é iniciado, você já não conheceu tudo sobre a realidade, por que você ainda teme? Tipo isso, se eu não me engano, é na carta do louco.
Então, É o que ele dizia, faz o que quiser, apesar de ser tudo da lei. isso aí é do telemismo. Exatamente. E assim a gente encerra a parte dos arcanos. Agora a gente vai passar as considerações finais, dando espaço para. Chico, você fechou o microfone. Ai, Alô, Deus, eu parei Chico, de você tá falar em que vivo? momento? Eu parei de falar em que momento? Você falou, vamos falar de... Ah, sim. Agora que encerrou a parte da apresentação dos arcanos, agora a gente vai passar de novo a fala aos dois fratres, Mateus e Lorena, para suas considerações sobre como eles interpretariam esse arcano numa tiragem divinatória, e depois vamos abrir espaço para possíveis perguntas. Então, meu querido Mateus Antônio, como você entenderia essa carta numa tiragem normal de tarô? É claro que a gente sabe que depende muito da pergunta, mas tente dar uma visão mais generalista. Então vamos lá, dando uma visão mais generalista sobre a Carta da Força. Acho que o mais generalista possível que eu poderia dizer que que poderia a Carta da Força estar dizendo para o consulente ou para a consulente é que você tem uma vontade muito grande de fazer o que você quer fazer ou o que você não quer fazer, mas aquela vontade está ali, mas a sua consciência sabe que talvez seja errado, ou talvez seja algo certo que você tem a vontade de fazer, mas é algo que você está se segurando, você está achando que não consegue, mas sendo que seu espírito, a sua verdadeira vontade está implorando por aquilo, para seguir aquele caminho. Então a carta da força é o seguinte: olha, vai, você tem, você tem capacidade para fazer isso. Pode te custar algum, pode te custar um pouco do seu tempo, da sua energia, mas você vai sim ter sucesso. E também ela pode significar um apelo para que você domine os seus instintos. Porque você pode ser uma pessoa que é muito descabida, muito descontrolada, pode ser em qualquer aspecto da sua vida. Pode ser no amoroso, pode ser no financeiro, e aí a carta da força vem como um lembrete de que tem que haver esse equilíbrio. Você tem que saber dosar tudo na sua vida para que não ocorra nenhum desastre, para que não ocorra nada ruim. E tudo isso que acontecer, seja bom ou ruim, vai ser fruto da sua própria competência ou incompetência em interpretar esse sinal da sua alma. Na verdade, a gente tem a nossa própria consciência, a gente tem o nosso superego para nos punir, para poder falar pra gente, ó, você fez besteira. Vamos parar aqui, vamos pensar. Essa culpa aqui é tua, entendeu? Se resolve. A carta da força fala É a justamente isso. famosa hora de parar, não é mesmo, Matheus? Exatamente. Aí, falando também no quesito mais amoroso da coisa, quando sai para um casal, que é a maioria das que as pessoas perguntam, eu diria que quando sai a carta da força, quando uma pessoa pergunta sobre o que a outra pessoa sente por ela, eu diria que existe uma tensão sexual muito grande entre essas pessoas, por causa da carta da força, já que ela fala sobre instintos carnais e ação do espírito sobre esse corpo. Então, eu diria que existe uma tensão amorosa e sexual muito grande entre esse casal, entre essas pessoas, mas que para uma possível relação possa engatar, eles têm que eles têm que entender de onde vem esse desejo, eles têm que saber manejar esse desejo e adaptar ele à vida dos dois. Isso pode ser fácil, pode não ser fácil, mas essa adaptação, essa moderação, esse equilíbrio é necessário. Então é basicamente isso. Então eu passo a palavra à nossa querida Lorena para suas considerações também sobre o mesmo assunto. Ah, e o que falar depois de Matheus, né? A gente se sente assim tão burrinho. Mas assim, basicamente, pra mim, ele falou alguma coisa. A gente se sente tão burrinho, mas pra mim, basicamente, a força pode falar tanto de você uma situação, forçar uma situação que realmente não tá cabendo mais, pode ser isso também, ou realmente pode ser o que o Matheus falou, tensão sexual entre ambas as partes, sobre, tipo, o que ele falou, a matéria sobre o espírito, e realmente, siga seu instinto, você já sabe o que você tem que fazer.
faça e não olhe para trás. Só siga o que você quer fazer. Basicamente, para mim é isso. E as minhas considerações são as seguintes: pela minha experiência fazendo tiragem, geralmente essa carta sai quando a pessoa está querendo fazer alguma coisa, mas nem sempre essa coisa é tão positiva. Por exemplo, uma das últimas vezes que essa carta saiu, a moça tinha me contado que a vida dela amorosa estava muito ruim, que ela já tinha percebido que aquele rapaz não prestava, mas ela ainda sentia muita vontade de tentar ter algo afetivamente com ele. E aí saiu a carta da força. Aí eu falei para ela e expliquei assim: olha, saiu a carta da força. A carta da força fala sobre um momento onde a gente tem que controlar uma emoção exagerada que já nos está fazendo mal. Então, para e reflete um pouquinho aí. Você sabe que é errado, você sabe que vai lhe fazer mal, você sabe que você já deu várias chances a ele e ele não aprendeu. Por que insistir nisso? Por que você não usar desse lado racional que já sabe dessas coisas e não dar o devido controle a este animal, a este sentimento animalesco que está lhe impedindo de ser feliz Realmente, e de entrar controlar em o paz leão, com né, você Francisco? mesmo? Exatamente, controlar o leão. Então, na maioria das vezes que cai essa carta comigo, é em momentos onde a pessoa está com um sentimentalismo exagerado, a ponto dela não conseguir controlar a própria consciência, a ponto dela não perceber que ela já está a ponto de fazer algo errado. A pessoa quer insistir em algo que ela nitidamente vê que é um desejo egóico, que é um desejo de sentimento que está cegando ela. E como a carta fala sobre equilíbrio, é basicamente isso. É claro que cada pergunta vai ter uma adaptação diferente para interpretação, mas eu entendo essa carta como uma carta muito que fala sobre para, pensa, reflete sobre os seus sentimentos, reflete se essa vontade que você está tendo é verdadeira ou do seu ego, e com base nisso toma uma decisão. Para, senta, medita, conversa com a Sofia da sua mente, conversa com a sua razão que já está lhe dizendo e lhe mostrando, ó, vai dar merda. E segue ela. E tenta controlar esse leão, tenta controlar esse sentimento, tenta controlar essa vontade de repetir um ato que você já tem a comprovação por Sofia, pela sua razão, de que a grande maior chance é que vai dar errado. E geralmente depois eu vou meio que aprofundando na situação para ver o que vai acontecer caso a pessoa insista, e geralmente aparecem cartas bem negativas, como a torre, o três de espadas, que a gente que estuda tarot sabe que representa um grande sofrimento, tanto mental quanto emocional, e por aí vai. Então, dê uma parada e pense bastante sobre suas emoções. E apenas dando um encerramento para dar espaço às possíveis perguntas, entenda isso na sua vida. O tempo inteiro você está passando por situações onde você precisa usar a carta da força. Às vezes o seu chefe é um escroto e você está muito irritada com ele, muito irritado, e você quer xingar ele, você quer sair do emprego, mandar todo mundo a merda, mas você precisa usar a carta da força, da sua razão, para controlar essa situação. Às vezes você está numa briga onde você sabe que não vai dar certo, que não vai adiantar de nada o conflito, mas você lá, por cabeça quente, estoura e fala. Não vale a pena, você sabe disso. É aquela famosa briga com a mãe quando a gente é jovem ainda, com os pais. A gente sabe que a gente vai perder a briga e que eles vão vencer de qualquer jeito e que no final aquilo vai virar um problemão, mas a gente, no auge da adolescência, dos sentimentos sem controle, a gente quer inventar de bater peito. Você não me entende, mãe. Aí fica nisso e acaba não gerando esse aprendizado. Então, a carta da força é uma carta de equilíbrio. Eu veria a carta da força como um yin e um yang. Então, tentem encontrar o perfeito equilíbrio, tentem encontrar essa força interior de domar a si mesmo, que você vai chegar ao perfeito equilíbrio da sua verdadeira essência. E aí, agora, caso vocês É tenham aquilo, né? perguntas, O bem dentro do mal e o mal dentro do bem. exatamente, sempre no equilíbrio. E agora, caso as pessoas que estão assistindo hoje tenham perguntas, fiquem à vontade que a gente vai fazer o possível para tirar elas. Érica, Maria, Camila, vocês têm algo a questionar, algo a falar?
Se não quiserem abrir o microfone, vocês podem digitar a pergunta. Boa noite a todos. Todos me ouvem? Sim, pode Sim, falar. ouvimos. Oi, boa noite. Bom, primeiro eu quero dizer que está sendo muito prazeroso, extremamente esclarecedor e com uma profundidade muito grande essa disponibilidade de vocês em explicar aí sobre o tarô. Estou muito feliz de participar, muito agradecida também. Bom, a minha dúvida é se é possível realizar perguntas ou consultas ao tarô no âmbito coletivo. Eu sei que foge um pouco a questão aí da carta, do arcano que vocês estão explicando, mas eu fiquei imaginando como interpretar essa carta no âmbito de uma consulta sobre uma questão coletiva. E se essa é a minha dúvida. Não sei Então, se é por uma... exemplo, seria uma pergunta do tipo, como será o futuro do Brasil daqui para frente? Caiu a carta da força, brincando. Seria tipo isso que você está questionando, né? Isso Então, mesmo. bora lá. O tarô, segundo uma ferramenta de arte divinatória, que é da previsão do futuro, ele é uma ferramenta que trabalha com possibilidades, correto? Então, o tarô, ele sempre vai mostrar a linha temporal que tem mais possibilidades e probabilidades de acontecer com base nas decisões e atitudes que estão sendo tomadas até agora. Então, bora lá. Eu tô com a minha vida emocional negativa, eu já passei por vários ciclos e tá uma merda. Eu vou lá no tarólogo e pergunto: tarólogo, o que é que eu posso fazer para mudar? Tecnicamente, eu tenho uma linha de ação, uma linha de reprodução, então as probabilidades de eu acabar seguindo tal caminho, as maiores são de eu provavelmente acabar fazendo um erro de novo, correto? Mas se eu, no dia, simplesmente mudar de opinião, fizer uma renovação na minha vida e deixar de agir daquela forma, o meu futuro passa a ser diferente, correto? Porque o futuro é plástico e está se movimentando o tempo inteiro, mas ele tem como saber, através de algumas ferramentas oraculares, qual a principal chance de acontecer. Agora, bora tentar olhar para a visão do macro, saindo do meu micro, da minha situação, para a situação do macro. O Brasil é uma coletividade, que nem você questionou. Uma coletividade tem inúmeras cabeças, inúmeros pensamentos que o tempo inteiro estão mudando de opinião, se transformando como essência, se transformando como indivíduo. E uma pessoa, em um dia, se mudar de opinião, ela simplesmente pode mudar toda a nossa realidade. Vamos dizer que em um dia um presidente, sei lá, resolva jogar uma bomba em outro país. Ou ele acorde de bom humor e não joga esta bomba. Pode mudar ou não toda a coletividade. Então, utilizar de tarôs e de ferramentas oraculistas com coletividade é algo que sim, pode dar uma resposta correta, de acordo com a visão daquele instante, daquela pergunta, naquele momento, mas acaba perdendo a sua validade de um tempo muito rápido, porque o tempo inteiro o futuro do nosso país, do nosso mundo, está mudando de acordo com as atitudes das pessoas. Por exemplo, se meses atrás, quer dizer, se o Covid iniciasse num dia e no dia seguinte um cientista tivesse descoberto uma vacina perfeita de, sei lá, água com açúcar, todo mundo iria beber água com açúcar e não teria tido Covid. Então, simplesmente toda a realidade, toda a dimensão, todo o futuro do planeta teria sido mudado. Então, fazer tiragens relacionadas à coletividade geralmente dá problema, porque não tem como mensurar, não tem como prever algo que está mudando num nível gigantesco. Já a vida de uma pessoa, de um microcosmo, que geralmente tem mesmas atitudes, tem uma mesma visão do futuro, tem uma mesma relação com o pai, com a mãe, com o namorado, aí sim a gente tem como trabalhar com o oráculo e encontrar mais facilmente essa resposta. Porque as atitudes de uma pessoa dificilmente irão mudar de um dia para a noite. Se você observar as pessoas que estão sofrendo emocionalmente, elas já vêm repetindo as mesmas atitudes de vários outros relacionamentos. Uma pessoa que está passando por dificuldade com o emprego já vem de vários outros empregos, então ela está repetindo uma atitude
gerando um futuro idêntico ou um futuro muito parecido. Aí sim, você tira a carta, vai sair certinho. Mas uma coletividade é algo muito abstrato, algo muito grandioso e muito plástico, que está mudando a cada instante para a gente conseguir fazer assim algo certeiro e preciso, como numa pessoa só daria para fazer. Então, pelo meu entendimento, tiragens com a coletividade acaba saindo muito da realidade. Inclusive, tiragens com uma pessoa só, com um microcosmo, tem tarolos que falam que, sei lá, elas são bem datadas, sei lá, 15 dias a tiragem ainda está válida, 20 dias, ou então no dia seguinte já perde a validade. Depende muito da pessoa e da capacidade dela de se transformar e de se modificar. Mas se os outros dois quiserem dar alguma opinião diferente, fiquem à vontade. Bom, a opinião que eu ia dar não difere muito da sua, não, bicho. Aproveitando que você até falou sobre uma questão mais próxima, de tipo, de como a carta da força interpretaria a situação futura de duas ou mais pessoas, ou até de uma família, acho que esse seria o máximo para a gente entrar nessa outra questão de mudar o futuro que você tinha explicado antes. E respondendo a Maria, quando se trata de o futuro, a situação futura de duas ou até um grupo de pessoas, uma família, a força significa também isso, significa conflito de diferentes vontades, cada pessoa querendo fazer as coisas do seu jeito, e aí vai ter que ter alguém que vai ter um intelecto mais claro, uma visão mais, como eu posso dizer, eu esqueci a palavra, uma visão mais holística das coisas, e essa pessoa vai ter que tomar a iniciativa e dizer, olha, as coisas têm que ser feitas desse jeito, e essa pessoa tem que ser muito assertiva, porque ela vai enfrentar diferentes leões, porque cada pessoa tem a sua força interior ali, cada pessoa tem aquele leão, umas têm um leão mais domado e outras não, então esse processo de entendimento não vai ser fácil, então quando a carta da força vem, nessa situação mais coletiva, no caso de um relacionamento, ou de um ambiente familiar, ou de trabalho, ou de amigos, significa basicamente isso, que você vai ter que lidar com diferentes opiniões, e cada opinião bem consolidada, bem defendida, cada um com suas vontades bem colocadas, bem firmes, e você, no caso, ou outra pessoa que você esteja se referindo, vai ter que ter essa maleabilidade de lidar com todas essas vontades e conduzir elas em prol de um único ideal, assim como essa moça, assim como a Sofia, está guiando o leão e domando ele para que ele faça somente o necessário. É basicamente isso. Considera respondido, Maria? Se tiver outra pergunta, pode fazer também. A gente está aqui. Não, sim, totalmente respondi. Inclusive, essa resposta já serve para essa outra pergunta que eu iria fazer, que é sobre as possibilidades. Se na tiragem, se saber sobre as possibilidades altera o desenrolar dos fatos. E eu já percebi que o que altera o desenrolar dos fatos é a consciência do consulente, como vocês já explicaram, né? Exatamente. Tá certo? É isso É mesmo, isso aí essa minha mesmo. conclusão tá correta? Porque assim, Maravilha, Assim, a beleza. gente pode entrar também naquele dilema da profecia, né, Chico? Porque, sabe, toda aquela história de síndrome de filme, que o Cassandra. vilão ouve uma profecia, justamente por ele ouvir essa profecia, ele faz com que ela se cumpra, e se ele ouvisse e não desse bola, ou se ele não ouvisse, ele não ia ser derrotado. A gente entra nesse paradoxo, nessa situação paradoxal. Então a gente fica se perguntando, se o tarô não me dissesse isso, isso ia acontecer? Ou isso não ia acontecer? Mas vai, Chico, É fale, isso que eu eu, até é te isso que eu ia interrompendo. falar. O tarô, ele trabalha com a maior possibilidade de existência. Então, o fato em si de estar tirando a carta muda, sim, o futuro, caso a pessoa não tivesse tirado. Entendeu? Por exemplo, vamos dizer que a pessoa perguntou qual o futuro financeiro dela. O futuro financeiro dela vai ser esse aqui, com base nessas atitudes e no aprendizado e tudo mais que ela tirou com essa tiragem. Mas bora dizer que a gente foi na pergunta seguinte, perguntou como essa pessoa deve agir para resolver o futuro dela e fazer tudo dar certo.
Aí a gente foi e perguntou algo que ensina a pessoa a controlar aquilo que ela está errando e assim mudar o resultado. Então, o futuro é plástico, que nem eu falei. Se a pessoa mudar de atitudes amanhã por causa do que ela ouviu hoje na tiragem, ela pode mudar toda a situação, entendeu? Vamos dizer que eu estou seguindo um caminho aqui e lá na frente eu vou quebrar a cara. Mas o tarô me avisou aqui, ó, você vai quebrar a cara. Para você não quebrar a cara, você deve agir de tal e tal e tal forma. E eu fui lá e consegui agir de tal e tal e tal forma. Eu vou quebrar a cara? Não. Porque eu vi o que iria acontecer, controlei meus atos, minhas atitudes, mudei a minha forma de ser, a minha forma de agir, e o futuro mudou. Essa é a beleza da vida. Se amanhã você decidir que você vai fazer tudo da forma correta e que você vai transformar a sua vida e você mudar mesmo e você se transformar mesmo, o seu futuro vai ser totalmente diferente. Então, quando você pergunta, ele já está dando a resposta com base em tudo que vai acontecer, mesmo você ouvindo as informações da tiragem, porque ele já sabe o que vai acontecer. Mas a gente sempre pode mudar as nossas atitudes e colher coisas diferentes. Se eu estou plantando batata agora, eu vou colher batata lá na frente. Mas se eu parar a perceber, poxa, não é batata que eu quero comer, não. Eu quero comer abóbora. Eu posso mudar as minhas atitudes e começar a plantar abóbora. Eu vou colher, provavelmente, até o momento onde eu plantei batata. Mas eu vou conseguir colher as minhas abóboras. A vida é como se fosse um grande muro. O tempo inteiro a gente está colocando bloquinhos. É como se cada dia fosse um bloquinho novo. A gente pode escolher colocar um bloco de mais ou de melhor ou menor qualidade. E isso vai desenvolver no resultado final do muro. Então, o futuro a gente sempre pode transformar e melhorar ele. A gente pode entender o que, é que a gente está errando, entender o que a gente não está vendo com essa ferramenta oracular e assim mudar a atitude. Bora lá. A pessoa está indo pelo caminho onde ela está indo muito emotivamente. Ela está sendo muito emocional. Isso vai dar problema lá na frente. Caiu a carta da força. Olha, controla essas emoções aí, senão vai dar problema. A pessoa controla a emoção dela. Não vai dar mais o problema. Então, por isso que é importante o autoconhecimento, a meditação, se entender, se transformar, se ressignificar, porque você está mudando para melhor o seu futuro. Então, o tarô ele já funciona assim, prevendo o que irá acontecer mesmo com a tiragem. E ele também dá a oportunidade de você saber o que você precisa fazer para aquela tiragem anterior não sair, através da sua mudança de atitudes. Acho que agora ficou mais claro. Sim, bastante. Obrigada, gente. Por nada, por nada. As outras duas têm alguma pergunta? Boa noite. Oi, boa noite. Na verdade, eu não tenho pergunta, não. Eu só estou querendo agradecer porque eu adorei, viu? Foi excelente. Assim, vocês trouxeram aspectos aqui com muita profundidade, abordando várias possibilidades, né, desse arcano. E eu fiquei muito feliz e muito grata por poder participar e aprender aqui com vocês. Então, eu só queria registrar meu agradecimento, tá? Nada, a gente que agradece pela presença. Que isso. Exatamente, vocês aqui só tornam o estudo ainda mais edificante, a gente fica ainda mais feliz de ver que tem alguém aprendendo, de ver que alguém pode dar uma opinião do que a gente explicou e tudo mais. Então, a gente fica muito feliz, sim. E depois vocês que estavam aqui, comentem lá no grupo o que vocês acharam, se foi legal e tudo mais, para trazer mais pessoas, porque aí a gente tem esse momento aqui de conversar e de responder perguntas que ajuda muito. Provavelmente essa pergunta, essa dúvida da Maria é a dúvida de muitas pessoas que futuramente vão ouvir isso daqui e vão aprender junto com ela e conosco. Então, muito obrigado, Érica. Foi muito legal tê-la aqui também. Camila, você quer falar alguma coisa? Se não quiser abrir o microfone, pode digitar. Eu quero sim. Primeiro eu queria agradecer também, foi ótimo, maravilhoso. Ficou ansiosa para os próximos encontros. E aí eu queria fazer um comentário e uma pergunta. O comentário é sobre a carta do Crowley, porque eu achei ela, assim, muito fascinante, assim. Fiquei muito intrigada com essa carta. E eu achei muito legal essa jogada, assim, do cabelo dela, né? Parece que faz parte do leão, assim. Acho que ela é a figura mais integrada do leão de todas, né?
E, e eu achei o Crowley bem provocante mesmo, né? Porque parece que ela tá com essa rédea, né? Parece que vocês explicaram toda essa coisa, né? Da roda de Sansara e as serpentes tentando fazer como que a pessoa repetir, né, certos padrões. E aí ela pega essa rédea e ela parece que puxa o lama e fala: meu filho, olha aqui a jogada que tá rolando, né? Ela me pareceu a Sofia assim mais conectada mesmo, né? A Sofia assim que tá numa conexão com o ego muito fina, assim, ela tá dirigindo o ego de uma maneira muito muito próxima. Então, sei lá, achei uma carta muito bonita, muito bonita. E, e aí a pergunta que eu queria fazer é que eu fiquei um pouco intrigada com essas conexões com a Cabala e com os caminhos da Cabala. Eu queria saber se vocês têm algum material, alguma coisa para indicar, para eu entender melhor essa jogada, porque na real não sei se eu entendo muito bem, queria entender. Então, só explicando rapidinho, realmente a carta de Crowley é muito bela. Obrigado pelo seu elogio. Mas, assim, observando a carta de Crowley, é que nem eu falei, esse é um tarô já de iniciado. Esse é um tarô daquela pessoa que já conhece o que é ego, que já estudou tudo sobre Cabala, que já estudou tudo sobre a vida física. Então, essa mulher aí, ela tá super segura e controlando o ego, assim, que nem você falou aqui, ó, meu filho. Se eu errar, vai ser isso daqui, ó, Sansara aqui em cima, por causa disso mesmo. Porque é um tarô de iniciado, é uma pessoa que já estudou isso tudo e ainda está passando pelas adversidades da vida. E ainda está quase caindo de novo em cair no erro de deixar o sentimento controlar totalmente. Então é muito legal isso mesmo que você apontou, porque o Tarot de Crowley fala muito disso, de uma pessoa que já tem todo esse conhecimento e ainda está passando pela aprovação de não cair de novo neste erro. Afinal, a gente passou aqui a noite inteira estudando sobre isso, debatendo sobre isso, mas talvez amanhã aconteça alguma situação na minha vida e eu seja tentado novamente a agir de forma impulsiva, emocional e não sei o que, e eu vou precisar fazer que nem essa mulher aqui, ó. Ó, Sansara aqui, ó, meu amigo. Você vai repetir mesmo esse erro que você já cansou de estudar, de aprender, de apresentar até um estudo de 1 hora mais sobre isso. Você vai errar de novo. Então foi muito legal seu apontamento sobre o Tarot de Crowley. E sobre a parte da Cabala, eu deixo aí para Matheus lhe dar as dicas, que ele aí é o fissurado. Então, essas informações que eu tenho sobre Cabala, basicamente eu li sobre alguns livros da Dion Fortune e do Franz Bardon. Do Franz Bardon tem o livro A Chave, acho que é A Chave para a Verdadeira Cabala, e de Dion Fortune, o principal é a Cabala Mística. Ou então você procura só a Cabala de Dion Fortune, é o principal livro dela. Mas tem outros materiais também desses dois autores que eles falam muito sobre Cabala, sobre astrologia, sobre magia elemental, sobre hermetismo. Eles são os pilares mesmo do ocultismo e do hermetismo moderno. E assim, E se caso você você quiser os não... PDFs, eu tenho. Pronto. Se ela quiser, ela... Queremos. Pronto. Claro. Ele manda tudo lá no grupo. Eu mando lá no grupo. Mas deixando claro para quem não tem conhecimento nenhum, nada, 000 sobre isso, afinal a gente está gravando sobre o bagulho. Tem muito material no site do Marcelo Del Débio, do Projeto Mayhem e tudo mais. Lá tem vários livros, até do próprio Marcelo, que ensinam Cabala do zero, com a linguagem bem descomplicada, explicando como é que funciona a árvore da vida, por que tem esses caminhos, o que cada caminho significa, e tem um trabalho bem vasto lá. Então só dê uma procurada que vocês vão ver, tem vários PDFs que explicam de uma forma bem simples. E futuramente, provavelmente, o Matheus vai fazer vários vídeos explicando segundo a visão dele, porque a gente tenta descomplicar, né? Porque teria como uma pessoa fazer esse vídeo aqui super engessado, técnico, de um jeito bem, sabe, duro. Mas a gente tenta fazer isso dessa forma mais dinâmica, mais tentando descomplicar para a pessoa entender. A gente está fazendo um trabalho aqui de explicação desse arcano que é praticamente um curso de tarô. Então, provavelmente ele também vai fazer algum material dele explicando a visão dele e tentando desmitificar isso
da árvore da vida, da Sephiroth e tudo mais específico. Sim, sim, com certeza, isso está nos meus planos. Vocês podem até procurar o site do Marcelo Del Débio, é projetomayhem.com.br. Eu vou até digitar aqui no chat para vocês. Ele tem esse blog desde 2008, se eu não me engano, ele já tem mais de 5.000 artigos, e o Del Débio, ele é referência quanto ao ocultismo, quanto a cabala e hermetismo. Então, os artigos dele são bem confiáveis. Quase tudo que a gente falou aqui é tipo um eco da voz dele, de tanto que a gente lê sobre essas coisas. Conheceu ele aí que a gente passou a estudar muito mais sobre isso. É só vocês procurarem no Google, já vai aparecer Projeto Mayhem. Pronto. Mas aí eu posto lá no grupo os outros PDFs que eu tenho e outras indicações também. Eu vou procurar direitinho. E aí é o caminho de enfiar a cara mesmo e aprender. Isso daí é a parte mais complexa que a gente tem que ir esmiuçando aos poucos, aprendendo e entendendo. Então, é parte do projeto iniciático mesmo. Mas lá no canal O Hermeneuta, que é aquele que eu falei lá no início, que é o nosso canal à parte só de tarô, já tem vídeos dos arcanos maiores, todos os arcanos maiores postados, e a gente vai começar a postar os arcanos menores também, explicando com o mesmo nível de profundidade. Aí quando a gente terminar todos os arcanos do tarô, a gente vai provavelmente passar para esses vídeos sobre cabala, sobre as leis herméticas, e eu também estou pensando em fazer depois um projeto explicando o oráculo das runas, e explicar as runas desse mesmo jeito aqui. Então, enfim, vai vir muita coisa pela frente, a gente espera que vocês acompanhem e vão aprendendo. Então, já que eu imagino que não se tenha mais nenhuma pergunta ou comentário a ser feito, assim eu agradeço a todos que estiveram presentes, todos que assistiram até agora. Próxima semana a gente vai estudar o arcano do Eremita, vai ser às 9 horas, ou às 8 horas, como sempre, e eu espero que vocês possam aprender a oportunidade de aprender com o arcano do Eremita com a gente próxima semana. Assim, eu encerro a reunião de hoje. Eu imagino que Matheus Antônio não tenha nenhuma consideração final. Ou tem? Quer falar? Também não, meu filho. Só agradecer mesmo. Então é isso, gente. Foi um prazer essa oportunidade. E agora eu encerro a gravação desse estudo de hoje. Até a próxima com o Eremita.